Então, gente, boa noite. Eu sou Andresa Arloura, autora da editora Pendragon, e estou aqui mais uma vez com o nosso quadro Desvendando os Mistérios do Mercado Editorial, que temos como convidada a Priscila, que vai sempre nos dar uma ajuda aqui, e eu vou pedir para ela se apresentar agora. Olá, gente! Você que já está acostumado aqui com a nossa Twitch da editora. Com a Andresa, a gente faz um quadro diferente. Eu venho aqui de convidada falar um pouco sobre o mercado do livro, tirar as dúvidas de vocês, né? Tentar esclarecer, ajudar você que é escritor, às vezes é escritor iniciante, mas mesmo você que já está aí na carreira há um tempo, a ser mais assertivo com as suas histórias. Então, meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou editora aqui da Pendragon há mais de 6 anos, também sou escritora, roteirista e sou apaixonada pelos livros. E é um prazer para mim sempre estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos falar justamente de como fazer o seu original ser aceito por uma editora. Você que escreveu já o seu livro e fica assim pensando, nossa, e agora? Aí vocês lembram da live que a gente fez lá na última quinta-feira, que explicou exatamente o passo a passo que vocês seguem do que fazer depois que escreveu. Mas para ser aprovado, o que a gente precisa fazer? Pois é, gente, hoje a gente vai falar de um tema que ele permeia a cabeça do autor, que é como ter o meu original aprovado numa editora, né? Como ter esse original aceito. Outro dia a gente vai falar também como ter esse original bem aceito pelos leitores, tá? Que eu acho que esse é um tema também muito legal da gente falar coisas que são boas você observar, para que o seu original tenha a sua história tenha uma boa aceitação pelos leitores, ela possa ser bem recebida pelos leitores. Mas hoje a gente vai falar sobre o processo de transformar essa história no produto, que é o produto livro, tá? Aqui, o que a gente vai falar, vocês vão ver que primeiro eu vou falar de coisas mais gerais, então que servem para qualquer editora que você vai mandar. E algumas que fazem muita diferença para a gente, aqui na Pendragon. Mas isso aqui é uma dica essencial para você for mandar para qualquer lugar, tá? Seja uma editora coparticipativa, seja uma grande editora tradicional, seja qual for o modelo de publicação. A primeira coisa que eu acho que é muito importante você observar para enviar o seu original. Primeiro eu vou falar de coisas técnicas, depois vou falar coisas mais específicas. Mas a primeira coisa, gente, que é muito negligenciada, muita gente acha bobagem, não é bobagem, é observar o que é necessário naquela editora para você mandar o seu original. Tem editoras que recebem originais o ano inteiro, tem editoras que recebem original de forma sazonal. Nós, por exemplo, recebemos o ano inteiro. Tem editoras que recebem através de formulário, editoras que recebem através de e-mail, editoras que só recebem originais através de agentes literários. Então, se você quiser tentar levar sua história para aquela casa editorial, você vai precisar ter um agente literário, tá? Então, não adianta você tentar passar por cima das regras de funcionamento daquela casa editorial. Acontece muito a gente tem uma página de envio original, onde a gente explica tudo, como a gente precisa do original, o que a gente publica, como enviar e tudo mais. E acontece muito, às vezes a pessoa quer muito publicar com a gente, mas tem ali alguma coisa que já diz que aquele original não se encaixa. E mesmo assim ela envia, né? Porque ela pensa, se eles lerem, gostarem, a sua história pode ser incrível, mas se ela não se encaixar com aquilo que a gente publica, os nossos avaliadores, né? O avaliador vai abrir, vai ver que não é, e ele vai fechar, e ele não vai ler a sua história. Tá? Por quê? Porque a gente tem um foco de publicação. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é você observar o foco da publicação daquela casa editorial e o formato no qual ela recebe os originais, tá? Por quê? Porque se recusa, sim, original fora de formato, tá? Nós recebemos um volume extremamente alto de originais. Você imagina só quantos originais uma Rocco, uma Companhia das Letras, qualquer uma dessas grandes editoras, elas não recebem. Né? Antigamente se recebia o manuscrito inteiro, físico. Se enviava o manuscrito impresso para um endereço específico, quando se queria mandar uma história. Então, você imagina quantos originais. Se essa história não chegar formatada como é pedido, pode ter certeza que isso
Não, ela não vai ser nem olhar. Eles não vão olhar. Aqui na editora, a gente tem coisas que a gente releva, mas a maioria do que a gente coloca ali, a gente não releva. Então, como eu disse, acontece bastante da gente receber originais de gênero que a gente não publica. A gente recebe bastante. Hot, por exemplo, que a gente já especificou que não é, a linha editorial da Pendragon. Então, a gente a gente nem lê. Quando o avaliador ele abre e vê, ele nem lê e a pessoa recebe uma recusa, porque não é o que a gente publica. A gente recebeu livros técnicos, né? Então, é importante ler. Outra coisa que acontece é, às vezes, a gente recebe o livro, avalia, o livro é bem avaliado, aí a gente manda a proposta e a pessoa responde, mas eu achei que era assim, achei que era assado. E são coisas que estão lá. Não tem problema, gente, você se equivocar, a gente se equivoca também. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre o cuidado de você não perder o seu tempo, né? De você olhar, você entender como aquela casa editorial funciona, porque você vai mandar o original para ela de forma mais correta. Então, tem editoras que vão esperar um book proposal primeiro. Então, eles vão esperar, eles só recebem primeiro esse book proposal. A partir da avaliação deste material, é que eles vão te pedir ou não o seu original, tá? É muito bom que você, independente para uma editora, você vai mandar para uma editora que precisa desse book proposal ou não, que você faça, por exemplo, tem vários modelos na internet. Por quê? Porque vai te ajudar a apresentar a sua história de forma mais profissional, né? Às vezes a gente recebe, a pessoa coloca no mesmo arquivo o book proposal e o original. Não tem problema. A gente ou então manda os dois, né? Porque no nosso sistema pode mandar os dois. O que não pode é mandar só o book proposal e não mandar o original. Porque a gente precisa, aqui, a gente recebe o original completo. Outra coisa, muitas vezes a gente recebe o original incompleto. Gente, a grande maioria das editoras não avalia o original completo. Ele vai avaliar um book proposal e o original inteiro. Ele não avalia o original incompleto. Porque o original incompleto, ele é uma história em branco que não foi escrita. Não é uma história escrita. Então, a grande maioria não vai avaliar um original que não esteja 100% completo. Então, observar isso, observar se esse original está completo, é importante. Observar as especificações, a gente mesmo pede para vir em Word. Acontece muito de vir em PDF. Às vezes a gente precisa retornar ao autor e falar, olha, o mod que você mandou, a gente não conseguiu nem abrir. Então, observa bem, abre o seu arquivo que você vai enviar, vê que ele está direitinho, tá? Organiza. Uma coisa, essa parece muito técnico, gente, mas é muito importante observar, porque você está vendendo a sua história, né? E quando você vende um produto, você precisa olhar para o seu comprador, vamos pôr assim, para o comprador da sua história. Quando a gente não estava falando no outro dia sobre divulgação e tudo que a gente precisa entender o leitor, entender o público-alvo, é a mesma coisa. Quando você vai vender sua história para o leitor, você tem que entender esse comprador, você tem que entender o que move ele para poder oferecer aquilo que ele vai querer, né? Não adianta você tentar oferecer aquilo que ele não vai querer. Para a editora é a mesma coisa. Você precisa pensar no que aquela editora está procurando. Sei lá, se você enviar um livro... Vamos pensar uma coisa... Se enviar um livro de romance fofíssimo para Darkside. A Darkside tem um selo romântico, mas não é um romance fofíssimo. Eles não vão querer... E sabe? E não é que seu original é ruim. Eles não publicam isso. Então, é importante ter isso em vista, tá? É importante você levar em consideração. Você lê tudo. Especificamente para a gente, eu acho importante ressaltar, é uma coisa que eu sempre falo, e mesmo assim ainda tem gente que não leva a sério. A gente tem um formulário, né? Então, a Pendragon recebe através do formulário. Esse formulário tem perguntas. A primeira frase lá no formulário é responda com muita tranquilidade, responda. A gente ainda recebe um outro formulário que, visivelmente, o autor ele não se deu ao trabalho de responder o formulário. Né? Ou ele dá respostas atravessadas no formulário, por quê? Porque deduz que a gente não leva em consideração, que a gente vai aprovar qualquer coisa. Porque, infelizmente, ainda há uma parcela que acredita que a gente trabalha dessa forma. Mas isso não é realidade. Olha, esses últimos tempos, teve um original que o avaliador não viu, ele avaliou a história, porque se o avaliador vê antes, ele manda a gente olhar o formulário antes. E falar, eu tenho mesmo que avaliar. Porque ele já sabe que a gente não vai aprovar, ele não vai perder o tempo dele. Mas ele avaliou. O original era muito bom. Eu abri o formulário e falei,
O editor vai aprovar isso aqui jamais. Aí ele, Ricardo, dá uma olhadinha aqui. Ele leu a primeira resposta e falou, nem precisa me perguntar se está recusado. Por quê? Porque se você não tem nem paciência para responder o formulário, quem é autor aqui da Pendrive sabe que a gente tem um Linktree de formulários para vocês. E são muitos. São fora os formulários contínuos, porque todo projeto diferente que a gente faz de marketing, de divulgação, que a gente precisa de um material diferente, a gente cria um formulário, gente, porque é mais fácil. Fala, gente, tem um formulário aqui para vocês preencherem, preenche sobre o seu livro, para a gente poder fazer a campanha e tudo mais. Então, se você não tem paciência nem para oferecer a sua história, você não vai saber trabalhar o seu livro. Livro, gente, não é pão. Não é misturar água, farinha e sal, sovar e pôr no forno. Livro não é isso, tá? Livro não é fórmula pronta. Livro exige muito trabalho, muito comprometimento. E a gente não procura um autor que não está comprometido com a própria carreira. Se o autor não está comprometido com a carreira dele, com a história dele, que o maior interessado no sucesso é ele não vai se comprometer com o nosso trabalho editorial. Ele não vai se comprometer em fazer uma boa revisão. Ele vai achar que é tudo dever do outro. E esse não é o perfil de autor que a gente procura. E vou te dizer, esse não é o perfil de autor que a grande maioria das editoras procuram. As editoras procuram autores que, por mais que sejam iniciantes, querem ser profissionais, que querem que a história deles chegue em alto nível para o mercado. Para entregar uma história de alto nível, a gente precisa de comprometimento, né? Então, é uma coisa que eu sempre repito, e vira e mexe a gente ainda vê. É preciso ter empenho ali. Não é sobre responder aquilo que você acha que a gente quer ouvir, porque não é isso. É sobre você ser sincero, responder com tranquilidade. E aí vai para alguns pontos que são muito importantes para o seu original ser aprovado, que você vai ter que colocar em qualquer original, e que você também coloca lá no nosso formulário. Sinopse. Pri, sinopse é muito difícil. Sinopse é um caso à parte. A sinopse é um sofrimento de qualquer. Oi? É um terror. Não, de qualquer autor. Sinopse é o terror de qualquer autor, tá? A gente costuma chegar, e assim, não tem que chegar tudo perfeito, tá? Porque o livro vai passar por uma produção editorial. Você tem que entender que quando eu tô falando aqui, eu tô falando sobre você fazer o melhor que o autor pode fazer. Porque profissionais vão trabalhar no seu livro, na publicação. Né? A sinopse, ela passa na revisão, depois, lá na hora da nossa pré-venda, quando a gente vai fechar o livro mesmo, a gente faz uma reescrita da sinopse, muitas vezes, com o autor. É muito comum eu trabalhar com os autores da sinopse, quando fui fazer a minha pistei de ajuda, porque a sinopse é difícil, tá? Então, é importante você parar, escrever uma boa sinopse, reescreve, repensa, manda para um beta, manda para um amigo escritor, pede opinião. Tem alguém que já leu sua história? Pede para a pessoa ler a sinopse. Uma sinopse é muito importante. Por quê? Porque não adianta você pensar, qualquer editora vai começar a ler sua história pelos textos de apoio, não é pela história. Porque os textos de apoio, eles falam sobre sua história, sobre seu empenho, sobre você. Mas esses textos de apoio, eles que apresentam a sua história. Então, a sinopse é um dos textos de apoio. É muito importante. Faça exercício, escreva várias opções. O que eu sempre falo com os autores sobre a sinopse? A sinopse precisa ser curta. Eu sei que nem todo mundo concorda com isso, mas nós estamos em tempos de redes sociais. As pessoas, seja numa livraria, seja passando o olho pela internet, elas não vão ler 2 páginas. Sinopse tem que ter, no máximo, 3 parágrafos pequenos. Sinopse tem que ser curta, objetiva. Ela tem que fisgar o leitor nos pontos que mais ele atrai o autor, né, o leitor. Então, a sinopse precisa ter isso. Ela pode ter spoiler. Eu já lidei com 2 tipos de autores aqui, é muito comum a gente lidar. Com aquele autor que ele não quer dar spoiler nenhum, então a sinopse fica toda genérica. Você fala, mas eu não estou entendendo qual que é a sua história pela sinopse. Eu tenho que entender o que a sua história quer oferecer para mim, através da sinopse dela. Ou o autor que ele quer contar tudo o que acontece na história na sinopse. Isso não é sinopse. Depois nós vamos falar sobre isso, mas isso não é sinopse. A sinopse é aquela chamada da Globo, da sessão da tarde. Lembra? A gente falava, a história do não sei o quê, não sei o quê. Aquilo é uma sinopse. É você convidando o seu leitor para conhecer a sua história.
de forma objetiva, atrativa e, de mais importante de tudo, olhando para os gatilhos. Se você precisar na internet, você vai ver muito material sobre gatilhos mentais. É muito importante ver gatilhos para se escrever uma sinopse. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma... A Natália está aí no chat? Ela estava aqui agora. Tá aqui. A Natália, eu vou usar a Natália de exemplo. A Natália é autora de Tocada pelo Sol. Olha como é importante você entender os gatilhos, hein? A Natália fez um vídeo esses tempos para o Reels, ok? E ela fez um textinho de 4 frases, gente. 4 frases, acho que não dá nem isso. Porque é um vídeo de Reels de estética. Um vídeo curto, certo? Só que quando a Natália... Aí o vídeo começou a rodar muito no orgânico, né? A Natália não impulsionou esse vídeo já tá acho que mais de 20 mil visualizações. O vídeo rodou muito no orgânico. E aí ela... Nossa, o vídeo tá rodando bem. Que eu olhei o vídeo, o que o vídeo começava falando? Sobre ser uma história de romance, onde a rainha não é... A mulher, ela não é salva, é ela que salva os príncipes. Não é ela que é salva. Não sei o que eu dizer. Ela encontrou os gatilhos para aquele leitor de romance fantástico. Por isso que na outra vez a gente falou da importância de público-alvo. Porque quando você entende seu público-alvo, o público-alvo do romance fantástico, ela fisgou o leitor ali. Ela fisgou o leitor. Entende? Porque para aquele leitor é interessante. Se eu e a Liz fizesse a mesma coisa, eu não fisgaria o leitor. Por quê? Porque a minha história tem muito menos dessa relação romântica do que Tocada pelo Sol. Aí eu vou fisgar um leitor que quando ele começar a ler, ele vai falar, cadê o romance aqui? E ele vai odiar a minha história, porque ele não é o público-alvo, né? Então você precisa pensar nisso. Escrever uma boa sinopse, tá? Pensar em gatilhos. O que o meu leitor procura? Eu escrevo com um público jovem, com um público que lê Percy Jackson, Harry Potter, que leu Jogos Vorazes, que leu Crepúsculo, que leu... É um público muito jovem, né? Então, um público que gostava muito de histórias com magia, ou histórias... Tanto é que nós, quando éramos jovens, porque eu já não sou tanto assim, mas que lemos Harry Potter, Percy Jackson, eu sou da casa tal, eu sou da casa tal, eu sou filho de tal deus grego. Isso é o que o público para o qual eu escrevo gosta. Então, eu deixei bem claro, sempre deixo bem claro, desde a minha sinopse, até das minhas divulgações, eu sempre bato no ponto de que todo mundo é mágico na minha história. Porque, automaticamente, eu trago aquele leitor uma memória afetiva, tá? Então, eu trago ele para a minha história. Importante isso. Então, escreva uma boa sinopse. Ah, Priscila, mas não é para mandar para a editora? Pois é. Depois a editora pode trabalhar com você essa sinopse? Vai. Mas a primeira coisa que ele vai ler é a sua sinopse, para ver do que se trata a sua história. Depois da sinopse, é importante ter um bom resumo. Agora é que a gente está falando. Gente, mas resumo não é TCC. Oi? A Marcela falou aqui. Já desanimei de muitos livros assim, pois diziam ser uma coisa e na verdade era outra. É exatamente aquilo que você falou. De divulgar, né, com alguns gatilhos que na verdade não estão nem na história. Quando o leitor vai com aquela expectativa... Você tem que pensar que o editor que pega a sua sinopse e ela diz X, e aí ele abre a sua história e é totalmente diferente, ele vai pensar, gente, mas isso aqui não vai dar certo nunca, porque ele quer vender para um público, ele não sabe quem é o público-alvo. E eu tô falando para vocês, vocês vão acabar vendo a gente falar de público-alvo em todos os vídeos. Porque o público-alvo é uma coisa negligenciada, muitas vezes, pelo autor iniciante, por falta de conhecimento, né? Mas o público-alvo, ele é extremamente importante para o sucesso da sua história, para você publicar, para você vender bem. O público-alvo, ele é muito importante. Se o escritor quer ser profissional e quer ser inteligente, ele gasta o dobro do tempo que ele gasta de escrevendo, ele gasta pesquisando e entendendo o público dele. Ele vai estar na rede social que o público dele está. Ele vai abrir série, pode não ser o que ele gosta, mas ele vai assistir, nem que sejam uns pedaços. Ele vai consumir conteúdo, música, ele vai se inteirar, entende? Ele vai se inteirar sobre esse público. Por quê? Porque senão ele não vai chegar nesse público. Então, por isso a sinopse é importante. O leitor desiste mesmo. E vou dizer mais, antes o editor desiste. Outra coisa que a gente estava falando agora é do resumo. O resumo já é diferente. No resumo, você vai fazer uma redação. Redação tem 2 páginas, gente, no máximo. O ideal é ter 1 página, é não ter mais do que isso.
Por que o ideal é não ter mais do que isso? Porque nós não estamos em tempos que as pessoas leem, elas param para poder ler páginas, mesmo um editor. Porque resumo, sinopse, que tem que estar lá no Book Proposal, né? Esse material, isso é um material de apresentação da sua história. Então, se no material de apresentação você não prender, ele não vai ler sua história. Então, é importante isso. No resumo, você vai contar a história, os plots, só que em 2 páginas. O autor quer morrer, né? Porque como eu vou contar a minha história? Não, você não vai se aprofundar em como as coisas acontecem. Você vai contar o que acontece. Você pensa no resumo da escola, que você fazia na sua escola. Começo, meio e fim. Introdução, meio e fim. Você vai fazer um resumo da sua história, com os plots, com coisas que sejam muito essenciais, assim, que saltem os olhos, né? Se a história tem representatividade, se a história trata de temas políticos, se a história, sabe, coisas que são relevantes hoje, que as pessoas procuram, tem personagens diversos, minha história, ela é igual, por exemplo, você tem a Natália, na minha história não é o príncipe que salva a princesa salva os príncipes, porque são 2. Isso são coisas que saltam, porque são gatilhos, são pontos importantes da sua história. Essas coisas precisam estar no resumo. Então, faça um resumo de forma bastante consciente, tá? Faça um resumo de forma bastante consciente. Isso são coisas técnicas para sua história chegar ali no editor e ela não ser descartada de cara, tá? Porque ela vai ser. Igual eu falei, se nós, que não somos uma editora gigante, nós recusamos muitos originais por inadequação, pode acreditar que o editor gigante vai recusar 100 mil. A gente ainda olha 2 vezes, eles nem 2, tá? Porque realmente, gente, não tem como, né? Você, por exemplo, aqui na Pendragon, nós publicamos autores iniciantes. Então, a gente não espera que você chegue aqui, a Andressa sabe disso, sabendo tudo. A gente espera comprometimento. Por quê? Porque a gente oferece oficinas gratuitas internas para os autores. A gente oferece conhecimento o tempo todo. A gente dá suporte para tudo o tempo todo. Mas se a pessoa não está comprometida com a própria carreira, isso não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Porque a pessoa não está comprometida com a carreira dela. E quando a pessoa não está comprometida com a carreira dela, não tem nada que a gente possa fazer por ela. É muito, muito sério isso. E quando eu falo isso, gente, eu tenho consciência mais que todo mundo, que eu tenho 150 autores, mais a minha própria carreira, que não é fácil. Não é fácil manter constância, não é fácil lidar com a frustração, né? Porque as coisas, elas não acontecem rápido. Hoje mesmo eu estava falando com a autora sobre isso. E isso é difícil, porque a gente coloca expectativas, porque a nossa história é boa. Se ela for aprovada, ela é boa, né? A gente dedicou meses, às vezes anos, em aperfeiçoar essa história, em tornar essa história publicável, em tornar essa história inesquecível. Só que não acaba quando a gente começa essa publicação, nunca acaba, né? Todo o processo de um livro, quando você pega ele físico ou põe ele no e-book ali, que está pronto, na mão, você tem outra tabela de trabalho, outro processo de trabalho. Então, é realmente difícil. Vai ter os dias muito cansativos, mas é preciso compreender que os resultados, eles vêm muito mais da constância do que na força. Muito mais da constância do que na força. A Marcela comentou aqui, Pri, que tem muita gente panfletando livros errados também nas redes sociais, e isso já pega mal. É porque quando você já vê o vídeo de um livro, por exemplo, eu apresento que em Heliqua, vamos dizer assim, tem, sei lá, muito romance. Não tem. Ele tem umas pitadas de romance, e então não posso vender ele como um romance fofinho, porque ele não tem. Quando o leitor for ver isso, ele vai procurar aquele mega romance e não vai encontrar. E vai se frustrar comigo. Eu acho que tem um livro que é bom da gente usar de exemplo, a gente estava falando sobre ele esses dias, da editora Laços de Fogo. Laços de Fogo, ele é uma fantasia com pitadas de ficção científica. Na hora que a Natália foi escolher a linha de trabalho do livro dela, ela optou pela linha da fantasia. Porque o livro é uma fantasia. Tem muitas discussões, né? Se ficção científica é fantasia, se não é fantasia,
se é um subgênero, se é um gênero que ficou grande, sempre tem, né? Mas por que que ela optou? Porque a hora que ela colocou na balança que pesava mais na história dela era a fantasia, e porque ela, entendendo o público de ficção científica, ela entendeu que o público, quando olhasse para a história dela, certo? Ele esperaria mais, ou melhor, ele esperaria menos de fantasia do que o livro tem. O público de ficção científica. Entende? Enquanto o público de fantasia estava na dose certa e ele ia gostar do ponto de ficção científica. Então, isso é uma compreensão que você tem que olhar para a sua história e ter. Priscila, mas na hora de mandar o original? Pois é, na hora de mandar o original. Na hora, aliás, bem antes, é ideal que você já tenha essas compreensões quando você começa a escrever sua história, né? Nas decisões que você vai tomar sobre a sua história, porque interfere para tudo, tudo, né? A gente falou bastante do público-alvo e tudo mais, tudo isso interfere na hora de você vender o livro, mas interfere muito antes, e o editor vai olhar para isso. Ele vai olhar, né, se a sua história é adequada para o público que você está oferecendo. Porque um book proposal, ou, por exemplo, o nosso formulário, ele fala sobre o público-alvo, ele pergunta o público-alvo do livro e tudo mais. E às vezes a gente bate o olho na história e no público-alvo e fala, ok, mas esse público não é o público-alvo desse livro. E aí é uma coisa que precisa ser adequada para o autor. Sabe por quê? Porque se ele fizer uma divulgação equivocada, mesmo que eu tenha feito um trabalho perfeito editorial, se ele se equivocar na hora de dar as referências, isso vai dar uma dor de cabeça. Entendeu? Se ele, por exemplo, escreve Harry Potter. Eu sempre uso esses exemplos, gente, porque eu imagino que todo mundo conheça, tá? Então, não adianta usar um exemplo que nem todo mundo conhece, você vai ficar boiando. Então, por isso que eu uso sempre mesmo esses exemplos mais antigos. Se o autor escreve Harry Potter, mas ele divulga para o público de The Magicians, ele vai ter um problema enorme, porque existe um abismo de público entre as duas coisas. Uma história juvenil, a outra história é muito mais adulta, né? Uma magia é uma coisa deslumbrante, muito mais, né? Aquela coisa mais infantil, mais mágica, mais idealizada. O outro, a magia, ela é bruta, ela é mais maldosa. É a história de comparar, de querer oferecer, de pegar, sei lá, vou dar outro exemplo, né? A pessoa escreve Percy Jackson, ou pior, vamos fazer o contrário, Deuses Americanos. Ele escreve estilo Deuses Americanos e divulga para o público de Percy Jackson. Entendeu? Os primeiros pais que pegar um negócio desse, a coisa tá feia, sua carreira tá complicadíssima. Ele vai falar, você tá vendendo esse tipo de livro pro meu filho, que é menor de idade. Entendeu? Ah, mas os menores leem, o problema é deles, mas você não pode divulgar assim. Então, isso vai ser olhado pelos editores. Para qualquer editora, eles vão olhar, tá? Outra coisa que é muito importante, eu sei que é polêmico falar isso, é polêmico. Os autores ficam revoltados, e eu entendo, gente. Como autora, eu vou falar para vocês, eu entendo. Mas como editora, eu também entendo o outro lado. Então, não tem como. Existem coisas que a gente trabalha para mudar. Quando uma coisa é muito ruim, socialmente falando, a gente trabalha para mudar. Mas tem coisas que a gente precisa aprender a dançar com as regras do jogo. Né? Fazer do nosso jeito, mas dançar com as regras do jogo. Hoje, rede social. Eu sempre esqueço de desligar a luz. Rede social hoje é uma coisa muito importante. Rede social hoje é uma coisa extremamente importante. Não necessariamente claro, há situações e situações. Por exemplo, aqui na Pedrada, a gente não olha quantidade de seguidores. A gente não olha a quantidade de seguidores. Porém, a gente olha o engajamento. Né? Isso é uma coisa que a gente olha hoje, perfil do autor. Priscila, quer dizer, então, sei lá, é uma coisa que perguntam, então eu tô repetindo coisas que eu ouço, tá, gente? Quer dizer, então, que se eu tiver o posicionamento político X, não, você não vai ser recusado por causa disso. Agora, se você faz um discurso de ódio na internet, se você faz, aí, sinto muito, e não somos só nós, gente, tá? Qualquer lugar vai fazer isso. Não se engane que nós não somos que nós, autores, né, iniciantes, estou falando nós, os autores, nós não temos carta branca para fazer o que quiser. Aliás, nem os famosos estão tendo.
quanto mais a gente, para falar o que quiser e achar que isso não vai ter consequência, tá? Nenhuma grande editora vai se comprometer com um autor que queima o filme dela, tá? Então, é uma coisa que a gente olha. Ah, não sei o que, então não vou mandar minha rede social. Pois é, eu tenho uma grande desconfiança quando vem sem rede social. É muito raro a gente aprovar um original de um autor que não tem nenhuma rede social. Eu sei que isso vai virar uma polêmica. Falar, mas que absurdo. Pois é, gente. Que basicamente significa que você não vai vender nenhum livro. Porque eu ouso dizer que sem rede social não vende livro hoje. Gente, é duro, né? A gente já trabalha tanto, eu ouvi isso de uma autora uma vez, a gente já trabalha tanto, ser escritor já é tão difícil. Pois é. Mas é assim que as coisas são hoje. E não pense que antigamente os autores não tinham que se dedicar, que eles ficavam reclusos, aquela ideia que a gente tem, né? Aquele sonho que o escritor tem de ficar recluso na sua cabana de luxo, só escrevendo, enquanto mandando pelo e-mail os livros para o editor e só recebendo dinheiro. Isso não existe. Isso é coisa de filme, gente. Existiu, tá? Não, precisa se desmistificar. Isso nunca existiu. Se você pegar grandes escritores brasileiros que estão aí há 10 anos, 15 anos, 40 anos publicando, e começar a ouvir as histórias deles, você vai descobrir que eles ralaram muito. E embora seja muito desafiador, lidar com redes sociais, a gente precisa ter o outro lado. Eles nem tinham isso. Para chegar nos autores, a gente olha hoje, a gente, às vezes, coloca no mesmo lugar o que a gente vive sendo escritor hoje com aquilo que os escritores viviam. Não é a mesma coisa, tá, gente? Não é. A quantidade de pessoas que tinham histórias incríveis e que nós nunca vamos conhecer, porque nunca tiveram a oportunidade de publicar um livro, não dá nem pra gente contar, tá? Por quê? Porque a autopublicação não era acessível, né? O crescimento, a existência de editoras pequenas e médias que foram crescendo, editoras como nós, editoras, né, que estão aí trabalhando há tanto tempo de forma séria, abriu as possibilidades do mercado. A possibilidade de uma autopublicação para tanta gente, mesmo sendo o que a gente faz. A gente não faz uma autopublicação do autor, né? A autopublicação pressupõe que o autor está publicando ele mesmo. Não é o que acontece aqui. Nós não somos um prestador de serviço. Mas só a nossa existência abriu oportunidades, né? Então, é importante você olhar para isso e pensar, realmente, a rede social, ela é um desafio, mas ela também é uma ferramenta que as outras gerações não tiveram. E uma ferramenta que tem e dá muitas facilidades, né? Muitas facilidades. Então, é preciso você entender que uma editora vai olhar para como você se posiciona na internet. E eu tenho que ter posicionamento político? Não, você pode ter se você quiser. Aqui na Pendragon, a gente não deixa de aprovar ninguém por causa de posicionamento político, mas por forma de expressão a gente já deixou. A gente já deixou. Por quê? Porque nós temos uma comunidade também. Nós temos uma imagem e nós somos uma comunidade. E a gente tem um trabalho muito, muito insistente em preparar essa comunidade, em fortalecer essa comunidade, porque assim a gente cresce com os livros, né? Fortalecer mesmo a comunidade. E quando a pessoa vem, e ela já vem num sentimento onde ela não está disposta a se adequar, como eu falei para vocês do formulário, quando a pessoa responde o formulário de qualquer jeito, então ela não está disposta a trabalhar com a gente. Então, ou então eu acho que é até mais ofensivo. Igual eu peguei esses dias um formulário e a resposta da pessoa, ela era tão não era sobre ser descuidado, não, era mal educada a resposta, entendeu? As respostas que a pessoa deu eram muito mal educadas, muito mal educadas. E eu falei, essa pessoa, ela não acredita no meu trabalho. Ela tá mandando esse livro para me testar, para testar a editora. Eu vou perder meu tempo. Eu tenho muitos originais aqui. Não vou deixar o avaliador perder o tempo dele, né? Eu não vou perder meu dinheiro avaliando essa história. Não vale a pena para mim, né? Então, isso é uma coisa realmente séria, tá? Isso é realmente uma coisa séria. Todo mundo, gente, hoje entrevista de emprego, olha suas redes sociais, né? É normal. Então, porque isso afeta a empresa também.
e vai afetar seu resultado. Ah, então o autor ele precisa ter um público X para entrar na Pendragon. Não, a gente não olhou para isso. Ah, é legal quando a gente olha e vê um autor que já está tentando divulgar, que já está tentando se comunicar de alguma forma com o leitor. Mas a gente entende que é um desafio para o autor iniciante. E parte daquilo que a gente, Pendragon, se dispõe a fazer é trabalhar para ajudar a fomentar isso, né? A ajudar o autor a ter conhecimento, a alcançar esse conhecimento. Mas precisa se ver um empenho, né? Agora, editoras maiores, isso aí é uma coisa que você tem que pôr. Editoras muito maiores, gente, que só publicam de forma tradicional. Editoras muito maiores, como Letras, Rocco, Intrínseca, editoras muito maiores. Elas têm uma limitação de publicação muito grande. Muito grande. Né? Embora tenham pessoal para publicar mais, elas têm um número bem limitado de vagas. Então, elas vão procurar, naturalmente, pessoas que têm públicos formados. Então, é preciso trabalhar o seu público. Se você tem o interesse em se profissionalizar e publicar, seja com a gente, seja em qualquer outra editora, é muito importante que você comece a conversar com o seu público. Conversar com o seu público nem sempre, gente, é fazer partes muito difíceis. É estar presente em redes sociais, é falar sobre livros, os livros que você gosta, quanto você é escritor. É começar a criar o seu público. É muito comum de acontecer aqui, do autor entrar, ele tem rede social e tal, mas aí ele fala, quando meu livro está na pré-venda, eu vou começar a divulgar. Um que me ouviu muito, coitado, foi o Rafael Albuquerque, de Mago Revolucionário. Porque o Rafa ficava esperando a pré-venda, eu falava, Rafa, presta atenção, vai criar teu público, rapaz. Teve ele tinha uma palestra, ele falou, mas como que eu vou lá fazer a palestra do livro que eu não tenho nem capa ainda? Porque ainda era antes, né, do período da pré-venda. Eu falei, vai, escreve Mago Revolucionário no slide, vai, entendeu? Por que eu tô falando isso? Por que isso é importante? Porque público, gente, público não é um negócio que você ganha de uma hora para outra. Porque quando eu digo público, a gente está falando de verdade, a gente está falando de seguidor. Veja bem, eu estou falando sobre público. Público precisa se engajar com você, ele precisa se identificar com você, ele precisa se ligar com você. E nenhum relacionamento de confiança acontece num piscar de olhos, né? É só você pensar nos relacionamentos, os amigos que você fez, né? Seu marido, sua esposa, as pessoas com quem você convive, né? Nenhum laço de relacionamento, ele se constrói do nada. É preciso ter relacionamento. Então, você precisa se relacionar com o seu público, né? Então, isso é uma coisa que qualquer editora vai olhar. Eles vão olhar seguidores? São. Mas engajamento é mais importante do que seguidores, tá? Engajamento é quanto o seu público se relaciona com você nas redes. É só você pensar isso. Engajamento, gente, nada mais que isso. É o quanto as pessoas respondem a você por aquilo que você está falando com elas. Entende? O Então, Gaba... é importante. Oi? Não, é que só um comentário aqui que o Gabo Pastore comentou. Eu sou a prova que não enxergam seguidores. Tenho 104 pessoas no Instagram e foi aceito. Aí, ó, ele é um dos últimos, inclusive, dragões que entraram. É verdade, tá vendo? Mas a gente vê empenho. A gente vê empenho. Por quê? Porque, gente, a proposta nossa, a Pendragon, é ter um espaço para autores iniciantes. Mas existe uma diferença entre você ser iniciante, você ser, entre aspas, ignorante, não gosto de usar essa palavra, mas você é aquele que ignora um conhecimento, você não tem aquele conhecimento, e você simplesmente não se importar com aquilo. Aí é diferente, tá? Então, a gente não aceita qualquer coisa, porque eu preciso de ver, a gente precisa ver essa disposição. E quanto maior é a editora, ela tem menos vagas, é desproporcional, ela tem menos vagas, e ela vai ter mais critérios maiores, ela vai olhar a quantidade de público. Mas se atente às suas redes sociais. Eu sei que isso dói os ouvidos. Às vezes a gente fala sobre isso causa um incômodo já, assim, é normal. Causa incômodo, as pessoas ficam revoltadas. Eu não estou falando que é justo ou injusto, eu estou te falando, é assim que funciona. Você quer ser aprovado? É isso.
E olha, qualquer dia desse, eu vou trazer aqui alguns autores que a gente tem, Andres. Eu vou chamar, por exemplo, o Vini, que publica numa casa de. Publica com a gente numa outra casa editorial que é bem antiga no Brasil, bem maior que a gente, bem antiga. E aí, para vocês ouvirem, sabe, de pessoas, de autores, quero quero convidar alguns autores famosos. Quem sabe a gente não consegue trazer aqui para falar com vocês. Mas por quê? Para que você, autor, possa ouvir, não só da gente, mas dessas pessoas que já caminharam aí mais milhas em relação àquilo que a gente já caminhou, que é isso, gente. Não adianta. Tem coisas que a gente precisa aprender a dançar conforme a música. Se a gente quer mesmo. Ah, não, eu não quero ser uma escritora profissional, eu quero só publicar meu livro, ok? Faça independente, publique seu livro, tá tudo bem, entendeu? É isso que você precisa entender. Tá tudo bem. O que não tá tudo bem é você estar fora da posição adequada com aquilo que você quer, né? Você tá fora ali daquele formato. Ah, eu quero ser profissional. Ah, você quer ser profissional. Então, você tem que olhar para o mercado para o qual você quer oferecer um produto, porque o livro impresso é um produto, o e-book é um produto, ele não é uma história, ele é um produto, tá? Então, você vai ter que olhar para esse produto e pensar, como eu vou conquistar o meu primeiro cliente? Qual é o seu primeiro cliente para o seu produto? É o editor para o qual você está mandando essa história. Ele é o primeiro cliente. E mais, ele é um cliente que vai ver sua história sem formatação especial que ele faz, sem uma capa especial. Então, ele tem que ver uma apresentação muito bem feita, tá? Uma sinopse, um resumo, um bom propósito. Ele tem que ver um negócio bem feito. Ele tem que ver. Porque senão ele não vai comprar. O leitor, ele pode ser movido pela sua capa. O editor, você pode mandar com a capa junto. Ele não vai ser movido pela sua capa. Porque na maioria das vezes, mesmo que sua capa seja incrível, ele vai descartar ela, tá? Então, isso, gente, são coisas assim, ó, é o básico para o seu som original ser assim. Até porque a capa, ela pode ser até incrível quando você manda, só que se ela não estiver alinhada com o padrão da editora, não tem como ela ser aprovada também, né? Esses dias eu fiquei com o coração na mão, uma autora entrou em contato, o original dela foi aprovado, mas ela tinha uma capa feita, ela tinha uma parceria com uma pessoa, e ela falou, olha, não tem como eu abrir mão disso daqui. E eu falei, eu entendo, e entendo mesmo, a gente não se ofende com isso, gente, é profissional. Só que essa capa não se adequa ao perfil de trabalho nosso. Então, por mais que eu gostaria de ter você aqui, a gente não pode abrir essa mão. E entendo que você também não possa, entendeu? E tá tudo bem, eu entendo, porque isso é uma relação profissional. Né? Então, é bem complexo, isso é importante, essas coisas. Normalmente são coisas que a gente negligencia muito. Os textos de apresentação, o formato dos livros, o canal de envio, são coisas que a gente vê muitos autores negligenciarem, mas é muito. E é, assim, ó, fatal, entendeu? Se você pegar na mão do editor ainda sem paciência, é fatal duas vezes, porque teu nome vai ficar marcado ali. Entende? Então, eu tô falando para você real, gente. Isso é coisa séria. Agora, coisas que a gente ouve muito perguntar. Priscila, e os originais têm que ser revisados? Ok. A gente aqui não espera uma revisão ortográfica. Não espera mesmo, porque o livro vai passar por uma revisão ortográfica. O que é muito ideal? É o seu livro ter uma revisão de história. Se você precisa ter lido sua história várias vezes, para ela estar redonda. Né? Porque às vezes a história chega e ela está crua. Ela está... Às vezes acontece, é que eu estou puxando as informações das justificativas que vem nas avaliações. Às vezes a gente recebe assim, olha, tem muito potencial, mas está pouco trabalhada. Uma história que parece que no meio desse, que correu demais. Eu sou hiperativa, então eu sou acelerada. Esse é um desafio tão grande para mim, porque eu quero terminar e publicar, eu não quero deixar a história descansar. Eu preciso. Porque eu sou impaciente, ansiosa, hiperativa, eu quero ver aquilo ali impresso logo, porque, entende? Só que eu acabo correndo na hora de escrever. E aí eu tenho que ficar voltando, aí eu mando pros betas. Julinhos, tá aí? Julinhos que foi um dos meus betas destinatários,
O Luiz falava, ó, falta um negócio aqui, ó, tá muito rápido esse pedaço, dá pra gente se conectar com isso daqui. Então, é importante, se você conseguiu já passar por uns betas, é muito bom você ter passado. Ah, pessoal, eu consigo investir financeiramente, faz uma leitura crítica. Faz uma boa leitura crítica, um profissional bom, bem indicado, não um loucão que vai te fazer pensar que você nem merece ser escritor. Um profissional de leitura crítica que vai te ajudar a crescer, que vai te pontuar onde melhorar, que vai achar os furos da tua história, que vai ler sua sinopse ou resumo de forma profissional, tá? Isso é importante. Outra coisa, então faça essa revisão, pelo menos essa revisão. É muito importante, pelo menos essa revisão. Porque, às vezes, uma coisa que você poderia sanar, uma releitura, vira o ponto que a editora fala, acho que melhor não, isso daqui vai ser muito problemático. Né? Às vezes acontece. Do problema que é levantado para a gente, pelo avaliador, ser uma coisa que a gente fala, isso aqui vai dar problema. Mas esse autor não tem cara de mexer, vai gostar de mexer nisso daqui. E às vezes é uma coisa que você mexeria, se você tivesse lido 2 vezes. Entende? Porque a gente tem algumas histórias aqui na Pendragon, né? Quando a gente faz as propostas, todos os nossos livros passam por 2 revisões. Todos os nossos livros. Porém, alguns projetos, às vezes, tem alguma ponta da história, alguma coisa, aí vem na avaliação assim, olha, essa história aqui, ela tem potencial, ela é isso, ela é muito boa. Mas ela precisa de uma leitura crítica para corrigir isso. E aí, essa proposta vai com uma leitura crítica. Primeiro, quem fez leitura crítica já sabe que dá muito trabalho, tá? A leitura crítica dá... Você acha que a revisão dá trabalho? Espera a leitura crítica. A leitura crítica dá muito trabalho. Então, você pensa, eu vou ter que reescrever essa porcaria toda de novo? O que acontece? Ai, meu Deus. É revolta, bate revolta, você começa a se ofender com a sua história. Porque realmente faz parte, é para isso que serve a leitura crítica, né? Para te pontuar. Então, se você puder fazer, faça como opção, faça uma leitura crítica da sua história. As ortográficas, gente, eu me preocupo muito com. Eu vou te falar, ninguém aqui na editora foi recusado por causa de ortografia. Porque ortografia, não. Ortografia se resolve em processo de revisão. É normal. Entendeu? Agora, aí você fala concordância verbal. Não, dependendo da situação, não. Tem que ser muito grave a situação da concordância. Ela tem que ter ficado, a história tem que ter ficado tão confusa que o avaliador não consegue decidir se a história é boa. Entendeu? Porque isso são coisas, gente, que são resolvidas a nível profissional e técnico, tá? Agora, aquilo que tem a ver com a sua história, né? Aí já não é técnico. Tem a ver com a sua história, tem que estar redondinho. Então, eu acho que é uma outra dica importante, é uma coisa que sempre pergunta, precisa mandar revisado? Não precisa, mas é bom que a sua história, ela esteja bem estruturada, que você tenha lido ela várias vezes, que você tenha estruturado bem aquela história na hora de enviar. Acho que eu falei de tudo de pensar, se eu esqueci mais alguma dica que eu tinha anotado, umas dicas bem legais para você mandar. Enquanto isso, tem alguma pergunta? A Marcela, ela falou aqui, pode ter furos na história, né? Que não se encaixam. Pode e não pode. Vou explicar. A gente, às vezes, deixa passar algum furo. Todo escritor faz isso. Às vezes, sabe aquela pessoa que entra com a camisa azul e sai com a camisa vermelha? E aí, quando o revisor vai revisar, fala, e aí, ele mudou de camisa quando? Que hora que ele trocou de camisa? Fala, não, ele entrou com a azul, saiu com a vermelha. Isso não é o fim do mundo. Agora, quando a história tem situações gravíssimas de continuidade durante a história, aí já é dos casos. Aí é dos casos que, se a história for muito boa, ela vai vir com um aviso de, olha, precisa de uma leitura crítica aqui, porque vai ter que corrigir uns erros de roteiro. Agora, se ela for uma história boa, gente, a gente tem que aprender. Que a gente escreve coisas boas e vai escrever coisas boas, aí a gente escreve muito boas e melhores. É assim, com todo mundo assim, tá? Os escritores famosos também, só se observar de canto, de olho, você vai ver. Fora que a gente não pode esquecer que a gente lê o livro pronto. Não a gente, editora, né? Nós, leitores. Às vezes a gente, como escritor, como leitor, começa a fazer comparativos entre a gente e grandes escritores, esquecendo que aquele livro já passou por N trabalhos. Ele passou por uma leitura crítica, por uma preparação de texto decente, por 2 ortográficas, normalmente, às vezes até mais.
ele passou por todo o processo muito trabalhoso para se tornar uma história, para se tornar o livro que você está vendo, entendeu? Ele passou. E aí a gente compara a nossa história, que ainda nem foi lapidada, que não passou por revisão, que não foi feito capa, como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem como. Fora que a gente não pode esquecer que o livro foi traduzido. Se a gente está falando de um livro internacional, esse livro foi traduzido, que ele, mais uma vez, passa por uma correção quando ele é traduzido. Né? Então, a gente precisa ter essa questão. Mas é por isso que eu disse que o leitor tem que ler, o escritor. Porque, normalmente, quando o escritor revisa com calma, ele pode até passar furos pontuais, mas a história não fica sem pé nem cabeça. Entende? O problema dos furos é a sua história chegar e a gente ficar, mas o que quer dizer isso? Por quê? Porque o furo ficou grande demais. O Eric, ele perguntou aqui, e não pode criar uma rede social depois de ver a original? Tem que ser bem antes? Eu acredito que a gente já respondeu um pouquinho, né, sobre isso, da importância. Não, você pode criar depois de ter enviado o original. Você não precisa ter uma rede social, assim, porque parece que a gente está colocando assim, você precisa ter um Instagram, sei lá, você precisa ter um TikTok. Não, você precisa estar se movimentando, você precisa ter presença, você precisa existir no mundo digital. E eu repito, gente, eu sei que isso chega a tirar revolta, dependendo da pessoa. Mas é assim que se vende livro hoje. Eu sempre, não lembro se tem na última live, mas eu sinto o tempo todo. Sabe, é só você ver que o Pedro Bandeira, abre seu Instagram agora, não sai da live, não. Eu dou uma nota para você. Quer dizer, abre, mas espera um pouquinho. Se você tiver no celular, deixa para você olhar depois. Vai lá no seu Instagram e pesquisa. Autor Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um autor aclamadíssimo brasileiro. Antiquíssimo. É um senhor, um vovô. E o Pedro Bandeira está nas redes sociais. O Pedro Bandeira está lá no Instagram. O Pedro Bandeira tem uma equipe, obviamente, né, gente? Mas ele está lá no Instagram. Ele podia falar, eu já tenho renome, entendeu? Eu já publiquei, sei lá, publicou muito livro. Eu lá vou para a rede social? Então, ele está lá, ele está na rede social, ele está fazendo trend, tá? A equipe está lá trabalhando com ele fazer trend, porque ele escreve para o público muito jovem, ele escreve para o público juvenil. Se ele não entrasse na vibe de falar uma linguagem juvenil na rede social, como é que ele ia vender livro para escritor novo hoje? Porque, assim, ele é um autor renomado, muito bem vendido. Mas as crianças crescem, aqui não é a terra do nunca. Então, você tem que construir outro público, porque esse público vai crescer. Então, você precisa construir um público. E ele está lá fazendo. E fazendo muito. E não é só ele. Se você segue outros autores, se você segue Cassandra Clare, se você segue o próprio Rick Riordan, produz muito conteúdo para a rede social, para o público da rede social. Todos eles estão em rede social, estão produzindo o público deles, estão se vinculando às pessoas, se relacionando com as pessoas, porque é assim que se vende. Tá? E antigamente era mais ou menos assim, só que não tinha rede social. Né? Se você vê alguns autores falando, eles iam para a livraria, com os livros deles, eles conversavam com o livreiro, eles conversavam, por quê? Porque o livreiro lembrava dele na hora de indicar o livro, né? Então, assim, é muito importante, qualquer editora vai olhar, tá? Você não precisa fazer, você pode fazer depois. Fiz depois o meu Instagram e tal, tudo bem, mas o que acontece? Quando a gente que está avaliando o formulário, avaliando você, vê que você não dá a mínima para a rede social, a gente vai pensar. Porque o que vai garantir para mim que depois você vai levar em consideração? Entendeu? Então, tem isso. Não tem, acho que já respondemos todas. Vamos encaminhar aqui para o final. E eu gostaria que você, como autora e editora, desse assim, que já deu várias dicas, né? Mas a dica suprema, aquela que é infalível, que não pode faltar mesmo, na sua opinião, qual que é? Antes de fazer tudo isso que a gente falou, talvez a dica, vocês vão achar que é muito papo de coach, gente, mas é verdade. Mas é a verdade. E a verdade não é porque algum coach falou, é a verdade que a gente vê todo dia 7 anos de trabalho.
todo mundo tem um dia difícil, tá? Todo mundo tem aqueles dias que você olha e pensa assim, gente, o que foi isso que eu escrevi? Gente, eu não sou nem escritor. Todo mundo tem um dia do complexo de vira-lata. Todo mundo tem o dia da síndrome do impostor. Isso é sério, a psicologia já compreende que existe, tá? Então, ponto. Todo mundo tem. Mas você precisa, antes de fazer tudo isso, você precisa acreditar que a sua história merece ser publicada. Acreditar que a sua história merece ser publicada é diferente de empinar o nariz e se tornar uma pessoa soberba, tá? Que acha que, você precisa publicar a minha história. Nenhum editor, em nenhum lugar vai gostar da frase que começa. Não, você tem que publicar a minha história porque ela é o próximo best-seller. Mas você tem que acreditar que é a sua história. Você tem que acreditar na capacidade da sua história. Isso vai interferir na forma como você vai escrever seus livros. Isso vai interferir na forma como você vai escrever seu resumo. Isso vai interferir na forma como você responde os formulários. Isso vai interferir na forma como você lê a página de publicação. Né? Acreditar na sua história, estar disposto. E antes, eu acho que entender. Né? Aquilo que a gente falou ali, entender para que eu quero publicar. Para mim. Eu quero publicar só para mim? Então, você vai procurar um perfil de empresa. Né? Eu quero ser independente, eu quero ser profissional. Beleza, você vai procurar outro perfil de trabalho, que eu quero ser profissional. Então, se entender sua carreira, entender o que você espera da vida de escritor. Se você espera escrever profissionalmente, se você espera ser lido por muitas pessoas, você vai ter que adequar as suas vontades à necessidade da linguagem desse público. Então, acho que a maior dica para ser aceito é, antes de tudo, acreditar que a sua história é incrível, acreditar em você, acreditar nessa história, porque isso transparece, sim, os formulários. Quando o autor, ele acredita naquilo que ele está fazendo. E ser muito mais cuidadoso com o que é técnico do que ficar preocupado com esse, será que tem plot suficiente? Isso tem que preocupar na hora que você escreve. Tá pronto, tá escrito. Agora você tem que se preocupar com como vender esse produto. Então, é importante mesmo que você faça as coisas com calma. Que você leia tudo que envolve enviar aquele livro. E que você entregue o mais assertivo possível. O mais assertivo possível. De formato, de linguagem, de resumo, sinopse, o mais assertivo possível para você. Que isso vai ser muito bom para te abrir portas. E agora a gente está encaminhando para o final da nossa live. E eu gostaria que você se despedisse e que desse uma atençãozinha aqui para o nosso querido Marcos, que está falando que amou você e o Ricardo e quer que vocês vão para Goiás. Eu nem imagino quem é essa pessoa emocionada, né? Diz a Natália aqui. Eu queria que você se despedisse e desse um oi para ele. Oi, Marcos. Gente, o Marcos, eu já falei que ele tem que escrever um livro para se tornar autor também. Aliás, porque aqui na editora a gente tem um negócio de que os casais vêm juntos, né? Não tem jeito. É um combo, entendeu? Se você der espaço, nós ainda vamos te dar trabalho, entendeu? É desse jeito que funciona. Então, o Marcos é o esposo da Natália, aí, de Tocada pelo Sol. Marcos, que já é um dragão honorário, tá? Igual o marido da Andresa é um dragão honorário, o marido da Vika é um dragão honorário. Não tem jeito, entendeu? Se eu ficar aqui, eu vou falar para vocês vários nomes de dragões honorários aqui. E os que não têm marido e esposa, eu tenho uma missão de ser cupido dentro dessa editora. Por enquanto, a minha missão tá indo muito bem esse ano, não tá não, André? Tá perfeito. Vocês riram quando eu falei a primeira vez, pode falar. Vocês riram de mim, mas eu já tenho 2 casais na minha conta. Vocês brincam. Isso, 2 e um terceiro nas minhas orações. Vocês brincam aí, ó. Vocês vão brincando, depois não estão vendo um monte de dragão de véu e grinalda por aí. Eu quero festa para comer docinho, entendeu? Eu brinquei com eles que eu tenho 2 crianças e que eu preciso que eles tenham filhos, porque as minhas crianças precisam ter amigos, entendeu? Dentro da editora. E aí virou essa comédia. Mas eu estou me dando bem, assim, as minhas orações são boas de casamenteiro, eu tô achando que tá funcionando. Eu vou fingir que eu fiz alguma coisa para funcionar, né? Vou fingir que me dá vontade. Mas o Marcos, então, é um dragão honorário.
Mas o Max, nós vamos nos organizando aqui. Nós estamos vendo, quem não sabe, inclusive, você vê esse vídeo, capaz que ainda dá tempo. Nós vamos ter um evento agora em São Paulo, no dia 8 de março, tá? Se você é escritor, se você quer conhecer a gente, quer ir lá conversar, aparece lá, na Steam Factor, lá nas nossas redes sociais, já tem banner do evento, então você vê horário, vê endereço. É uma quarta-feira? É, gente, mas vai começar às 6 da tarde, das 6 às 10, tá? É um lugar super bacana, foi onde a gente fez o Encontro de Dragões ano passado, é bem acessível para chegar se você é de São Paulo, tá? Então vai lá ver a gente, nós vamos começar a fazer a confirmação lá do evento, tem vários autores já confirmados que vão estar presentes no evento, que tem vários autores de lançamento que vão estar lá autografando, inclusive, tá? Então, dia 8 de março. E na mesma semana, no dia 12 de março, a gente vai estar no Rio de Janeiro para o primeiro encontro de Dragões do RJ, que já tem uns 10 autores confirmados, que vai ser na... Deixa eu ver, esse nome já é o nome mais difícil para mim, eu não vou conseguir lembrar o nome certamente, mas também já tem banner nas nossas redes sociais, capaz que a Natália aparece aí para me dar o nome daqui a pouquinho. Já tem banner nas nossas redes sociais também, com o endereço, no bairro da Glória, um bar de jogos incrível, é um espaço incrível, tá? Vai ser na Game of Boss, na rua Benjamin Constante, 48, no bairro da Glória. Aí, ó, já deu até o endereço para você, no Rio de Janeiro. Tá? É no Rio de Janeiro, é no domingo, a partir das 3 horas da tarde. E a gente está preparando muitas coisas legais, tá? Então, eu espero vocês lá. Apareça, você é escritor, quer conversar com a gente, quer conhecer nossos escritores, é uma excelente oportunidade para você conhecer tudo. E poder ver nossos livros de perto, pegar o livro na mão, ver o livro como ele é, como é que a gente produz o material por aqui. Então, muito obrigada por você que está aqui assistindo com a gente, que está sempre procurando conhecimento. Como a gente falou no começo, a ideia desse quadro é trazer conhecimento para você, não só conhecimento que você vai usar se você for autor nosso, mas conhecimento da carreira literária, porque a gente sabe que parece um monstro de 7 cabeças, e é um monstro de 7 cabeças, mas a gente te ensina a adestrar 7 cabeças, que é isso que importa, tá? Tem 7 cabeças porque a literatura é isso mesmo, vai ter um monte de nuances, um monte de situações, mas não é tão difícil quanto parece. Quando a gente consegue entender a dinâmica, aí a questão flui. Então, comente se você tem dúvidas, o que você gostaria de ouvir a gente falar, sobre o que você gostaria de entender melhor do mercado do livro. Você quer entender como as coisas são? Aqui a gente vai te contar, tá? Então, obrigado por terem participado, pelas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus resumos aqui sobre isso e que eu ajude, de alguma forma, que isso ajude o seu original a ser aprovado. Aí, seja aqui com a gente, seja outra casa editorial, para eu te ver aí pelos caminhos da literatura com o seu livro publicado. Isso, maravilhosa. Então, gente, muito boa noite para vocês. Obrigada a todos que seguiram, que se inscreveram, que comentaram, ficaram aqui acompanhando com a gente. E quinta-feira tem mais com nossos influenciadores. E na próxima quinta tem mais com a Priscila para vocês tirarem algumas dúvidas e nos assistirem novamente aqui, falando um pouquinho do mercado do livro. Muito obrigada e